Ocorreu uma aposta do Bolsonaro no caos, e esse caos ele não ocorreu. De fato, ele está isolado diante do STF, do próprio Congresso. Olá, tá começando mais um podcast da Rádio NF. E essa semana a gente quer saber até onde vai Bolsonaro. Nos últimos dias, ele desferiu novos ataques às instituições brasileiras e seus componentes. O presidente está acuado? Para discutir esse assunto, vamos bater um papo com o jornalista Efraim Neto, especialista em democracia, república e movimentos sociais, e também com o presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, Paulo Caires. Podcast da Rádio NF, Política, Sindicalismo e Movimentos Sociais. Primeiro a gente vai conversar com o jornalista Efraim Neto, especialista em democracia, república e movimentos sociais. Tudo bem, Efraim? É um prazer ter você aqui com a gente. Caro Álvaro, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Imagina, Efraim, a gente que agradece. Efraim, para começar, que avaliação você faz das manifestações da última terça-feira, dia 7 de setembro? A avaliação que eu faço é de que ocorreu uma aposta do Bolsonaro no caos, e esse caos ele não ocorreu. Então, com isso, fica muito evidente o seu isolamento, assim como está evidente o grande financiamento que o agronegócio e alguns empresários colocaram nessa mobilização antidemocrática. O que a gente pode tirar? Na única cerimônia oficial, nenhum chefe de poder esteve presente. Isso é um fato relativamente novo, principalmente para o nosso momento democrático desde 88. E isso demonstra o quanto Bolsonaro está isolado. É o que parece mesmo. Segundo fontes que eu tenho, amigos que eu converso, ele está extremamente nervoso, extremamente ansioso e à beira de um colapso de nervos, né? Isso é natural, dado que o Senado virou uma grande oposição ao seu governo, dado ao cenário econômico que o país enfrenta e dado ao seu descontrole emocional, de gestão e político. Então, o que a gente pode concluir é de que a manifestação de 7 de setembro foi muito menor do que o que ele esperava. Podemos concluir também que as nossas instituições, infelizmente, estão envergonhadas ou são frouxas, porque nenhuma medida efetiva, nenhuma medida real tem sido tomada para além de palavras. Bolsonaro está isolado? Sim, Bolsonaro está isolado. Por que ele está isolado? Porque ele é um governo que tenta governar com medidas provisórias. É o que mais apresentou dentro do período de governo o maior número de medidas provisórias e também aquele que teve o maior número de medidas provisórias recusadas. Parece óbvio você dizer que ele apresenta mais e recusa mais, mas isso demonstra o quanto ele é inábil politicamente e o quanto ele não tem força política para além do mercado de emendas que ele fez. A gente pode dizer que ele está isolado também porque ele praticamente entregou o orçamento na mão do Congresso Nacional. E a partir do momento que você faz isso, você não tem o que gerir no Estado brasileiro. Então a gente pode concluir sim que ele está isolado. Você pode também ver que no dia seguinte ao 7 de setembro ele não conseguiu reunir ninguém que não fosse apenas os seus ministros e os seus capachos para tentar dali encaminhar mais bravatas contra a população brasileira. Fora as nossas questões do dia a dia, né? Ele está isolado porque a inflação está alta, porque o preço do combustível está alto, porque o cidadão perdeu renda, porque o cidadão está de pratos vazios. E essa conta ela pode vir ainda esse ano, mas ela é uma conta certa na eleição de 2022. O isolamento tende a aumentar e Bolsonaro se sentir cada vez mais pressionado. O que isso pode significar do ponto de vista político, a gente ainda não sabe, porque as nossas instituições, como diz o presidente Lula, estão acovardadas. Será que Bolsonaro chega a disputar a eleição em 2022? Tudo o que parece é de que o Bolsonaro não chega com viabilidade política e talvez nem viabilidade eleitoral em 2022.
ele está tendo um que a gente chama de derretimento muito acelerado. Não que ele não tenha ainda uma base de apoio, você tem ali 10% da população e tudo, mas me parece que exclusivamente o STF está bem a fim de desmitificar Bolsonaro. Agora, isso também é um problema. Por quê? Porque não vejo os partidos de centro querendo fazer um impeachment de alguém da direita como fizer de alguém da esquerda, para não colocar no mesmo patamar e continuarem com esse discurso moral, anticorrupção e etc., que pega alguns formadores de opinião, mídia e também eleitor de classe média. Mas é um risco que ele tem e que ele parece que assumiu. Então, sabendo que ele pode não ter viabilidade eleitoral em 2022, ele parte para manter o bolsonarismo e essa extrema-direita viva no país. A conta é alta e será paga por alguém, por ele ou por seus filhos. O que falta para que ao menos um pedido de impeachment seja desengavetado? Falta pressão política, maioria e falta também oportunidade. Essa oportunidade pode vir a partir de algum novo ato falho, porque não podemos dizer que o que ele fez até agora não é plausível de impeachment. Pelo contrário, todo dia é um novo crime, uma ameaça, etc. Nunca vi tanta displicência dos poderes como está tendo agora. Agora, me parece que os líderes partidários, que até realizaram uma reunião agora no dia 8, estão mais afins de bancar esse perdo político. Porque se você retornar ao impeachment da Dilma, quem bancou o impeachment da Dilma também morreu eleitoralmente. Então, no ponto prático das questões, alguns dos políticos do centro têm receio de que isso ocorra com eles. E de fato pode acontecer? E de fato pode acontecer porque o bolsonarismo nas grandes cidades é um pouco mais forte, né? Você cita aqui Natal, é capital de um estado onde o Lula tem 70%, onde a gente tem uma governadora, mas que ainda tem uma resistência de 18% a 20% de bolsonaristas. Então, se um deputado do centro ali resolve bancar o impeachment, ele pode perder parte do seu eleitorado e daí o medo. Agora, o que falta? Falta vontade política e acordo entre os poderes. Para fechar, Efraim, como a classe trabalhadora pode reagir nesse momento de crise econômica profunda e crescente? Essa é a pergunta de $1 milhão. Isso tudo? É brincadeira. A classe trabalhadora, ela precisa entender que o mundo do trabalho mudou. Seja no mundo do petróleo, seja no mundo industrial, seja no mundo dos serviços. Então, a gente precisa entender que novo mercado de trabalho é esse para que a gente possa ter novas oportunidades de diálogo, de concertação política para trazer soluções para esses trabalhadores, né? Muitas vezes o trabalhador ele não quer uma carteira assinada, ele quer renda, sem entrar aqui no mérito da discussão sobre direitos trabalhistas, né? Então, nesse momento, o que a gente precisa fazer é garantir uma série de ações políticas e interferências também partidárias a partir da força do sindicato para que ações que envolvam a geração de emprego e renda possam ser implementadas perante a sociedade. Segunda questão que é muito importante é se mobilizar de forma real e concreta, escolhendo pautas prioritárias dentro do parlamento local, do parlamento estadual e do parlamento nacional, para que a gente pressione por melhores condições de vida para a população, em especial os trabalhadores, os autônomos e as trabalhadoras mães de família. Nosso momento nessa crise econômica é garantir direitos, no mínimo os direitos, mas que esses direitos também possam ser consolidados na frente, mas entendendo qual é essa real mudança do trabalho que tem e que nos impõe novos limites e novos desafios. Para isso, concluo, é importante que a gente também dialogue com as entidades privadas, com os setores privados, com os trabalhadores do campo privado e com o autônomo, porque cada um tem a sua demanda e sua necessidade. Na faixa básica, o trabalhador quer uma melhor qualidade de vida, direito à saúde e direito a uma renda digna. Basicamente é isso. Valeu, Efraim. Muitíssimo obrigado. Agora a gente vai conversar com o Paulo Caires, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Oi, Paulo, é um prazer ter você aqui com a gente no podcast.
Meu querido Álvaro, o prazer é todo meu estar aqui dialogando com vocês, né? Que avaliação você faz das manifestações da última terça-feira, dia 7 de setembro? Primeiro, é importante esclarecer que não é tradição das centrais participarem com tanto peso, né, no grito dos excluídos. Mas foi muito importante porque é um ato histórico que vem se realizando há muito tempo e extremamente necessário, porque dialoga exatamente com o que está acontecendo hoje, que é a exclusão. Depois de nós termos aí a eliminação da fome no Brasil, termos tirado o Brasil do mapa da fome, né, incluindo a todos, todas e todes, nós vivemos um momento agora de exclusão, de fome, de carestia. Veja o preço do gás, o absurdo que está. E os petroleiros têm feito várias ações do gás a preço justo para mostrar esse absurdo. A gente tem visto ações importantes dos petroleiros demonstrando que é possível vender o gás mais barato, só não é vendido hoje pela incompetência desse governo. Mas não é só incompetência, é que esse governo é de uma desumanidade absurda. Haja visto a quantidade de mortes que nós já tivemos pela pandemia, chegando a 600 mil mortes por irresponsabilidade dele. E a outra questão é que nós temos que estar na rua sim, para gritar contra o desemprego, contra a carestia e lutar sempre em defesa da nossa democracia. E pelo fora Bolsonaro. Nós não podemos ter um governo desse nível num país tão importante como é o Brasil. Na sua opinião, Bolsonaro está cada vez mais isolado? De fato ele está isolado. Ele está isolado diante do STF, do próprio Congresso. Mas é um isolamento que a gente começa a desconfiar desse Arthur Lira. Ele parece que não quer isolar o Bolsonaro, entendeu? Então tem possibilidades reais quando os partidos de centro e de direita aí começam a se reunirem para discutir o impeachment dele. Isso é um bom sinal, que vai acuando ele, né? Só que ele vai continuar fazendo isso, porque no meu entendimento, ele já percebeu que foi derrotado nas urnas. Então não resta outra questão a ele, não ser convocar esse povo, na minha cabeça muito inconsciente, né, pelas pautas que defendem, que é essa pauta da insanidade. E com temas complexos, né? Uma pauta racista, homofóbica, né, machista, excludente, que exclui as pessoas, fala um falatório de besteira e os inúmeros crimes que eles cometem. Haja visto o que ocorreu na questão da CPI da Covid. Então é lamentável, tem que estar isolado mesmo, não tem como. Você acha que a polarização é crescente? Tem que polarizar, porque a pauta da classe trabalhadora é pela vida, é contra o racismo, é contra o feminicídio, é contra a homofobia. Então como que nós não vamos polarizar? A pauta da classe trabalhadora é pelo emprego, é pela geração de renda. E esse governo vai sempre na contramão, então é claro que ele tem que se isolar. E que nós temos que fazer um contraponto forte, entendeu? Então sinto sim esse isolamento, mas não sinto que os projetos que estão dentro da Câmara vão evoluir a nosso favor. Então nós temos que continuar fazendo pressão para que o isolamento dele se amplie, mas que também as votações que ocorram dentro do Senado e da Câmara sejam favoráveis aos trabalhadores. Inclusive, nós lutamos agora contra a medida lá, 1045, que acabava de ferrar os trabalhadores, destruindo direitos para valer, oferecendo salários, metade do salário mínimo para a nossa juventude, quando eles deveriam estar ganhando no mínimo um salário mínimo para poder sobreviver. Vieram com isso, retirando todos os direitos, as garantias dos trabalhadores. Foi uma vitória importante, por isso que eu estou dizendo aqui, foi uma vitória onde o Senado votou contra, graças à pressão do movimento sindical. O isolamento desse Bolsonaro, desse genocida, se deve também à nossa luta. Então nós não podemos parar de lutar. Será que Bolsonaro chega a disputar as eleições do ano que vem? Seguinte, não dá para saber até onde o Bolsonaro pode ir, né? Aqui a nossa luta é para que ele não vá até o final, porque a continuidade dele significa o aumento de mortes, o aumento do desemprego, o aumento do preço do gás, o aumento do preço da energia, né? O aumento do desemprego, o aumento aí da concentração de renda. Então, para nós seria muito importante a saída dele. Então, essa pergunta não dá para dizer se ele chega
até o final. Agora, se ele não for impeachmentado, nem tiver seus direitos políticos cassados, com certeza ele vai disputar. E disputa forte, não dá para vacilar nesse sentido, senão corremos risco de reelegê-lo por aí. O que falta para que pelo menos um pedido de impeachment seja desengavetado? Falta uma pressão maior em cima do Arthur Lira, que é quem está sentado em cima desses processos de impeachment, né? E nesse sentido já está acontecendo algumas reuniões dos partidos, inclusive aqueles aliados ao Bolsonaro, o PSDB, diga-se de passagem, haja visto o Bolsodória aqui em São Paulo, né? Eles elegeram o Bolsonaro. Então, num primeiro momento, acho que eles ficam até com remorso de irem de fato para cima. Tanto é que cobravam a Arthur Lira, mas só agora é que de fato estão indo para cima dele, estão reunindo os partidos para avaliação de fato do processo de impeachment. Então eles também, a direita, né, que tem maioria dentro da Câmara, eles estão avaliando o seguinte, eles fazem cálculos políticos, né? Se nesse sentido é mais interessante para eles o impeachment do Bolsonaro ou mantê-lo lá, né? Porque na verdade eles não querem o presidente Lula como provável presidente, que na minha opinião, se não tiver nenhuma maracutaia, nenhum golpe como já aconteceu, será novamente o nosso presidente em 2023, a partir da sua eleição o ano que vem. Qual a esperança, Paulo, que a classe trabalhadora pode ter nesse momento? A esperança da classe trabalhadora é repetir o que aconteceu em 2002, que nós elegemos um operário que vem da base, eleger novamente o presidente Lula para presidir o nosso país, para comandar a necessária reconstrução desse país. O Brasil hoje foi completamente destruído, foi totalmente privatizado, todos os nossos direitos foram cassados, sobrando muito poucos, né? Então a nossa esperança é essa unidade da classe trabalhadora, a unidade do movimento sindical de esquerda em torno da candidatura do presidente Lula e, claro, também para uma bancada de parlamentares. Não adianta elegermos o presidente Lula, somente ele, e termos lá uma bancada, por exemplo, com uma frente parlamentar do agronegócio, com mais de 280 deputados. Então nós temos que ampliar o número de representantes da classe trabalhadora, tanto na Câmara, tanto como no Senado, para que a gente de fato possa executar as mudanças necessárias. Pois é assim que se funciona dentro de um regime democrático, através de um regime bicameral, com Câmara e Senado, né? E no presidencialismo. Temos que fortalecer cada vez mais as candidaturas de sindicalistas, pois estão preparados para fazer o enfrentamento necessário que nós precisamos, por terem consciência de classe e saber o lado que irão defender. Valeu, Paulo, muitíssimo obrigado. Bom, ficamos por aqui. Na semana que vem tem mais podcast. Tchau, tchau, até lá!